Sejam todos muito bem-vindos ao canal do Questionador. Antes da gente discutir o assunto propriamente dito, se você gosta desse canal, não esqueça de se inscrever e clicar logo no sininho para receber as notificações do canal, ou seja, quando eu lançar um novo vídeo. E não esqueça também, se você gostar do vídeo, não esqueça de compartilhar nas redes sociais, tipo Facebook, Twitter, ajuda a divulgação. Pois bem, antes de a gente entrar na questão da ressocialização do Bruno, eu acho que é pertinente a discutir qual é a situação atual do processo. Bruno foi condenado a 22 anos e alguns meses de prisão e o Ministério Público requer que a pena seja de 28 a 29 anos. Então está numa fase recursal, ou seja, não houve trânsito na segunda instância e, consequentemente, o Bruno, essa sentença pode ser confirmada ou aumentada, diminuída, difícil, né? E muito provavelmente o Bruno deve voltar à prisão porque ele ainda não cumpriu as exigências mínimas para passar, para progredir de regime. Ou seja, no Brasil você começa no regime fechado, depois vai para o semiaberto e depois vai para o regime aberto, quase sempre assim. Vencendo essa etapa, vamos analisar agora a questão da ressocialização do Bruno. Não há que se falar numa ressocialização plena, até mesmo porque o indivíduo pode voltar para a prisão, mas claro, o sistema carcerário deveria prever algumas condições para que o indivíduo pudesse se recuperar, se ressocializar. Nós sabemos que não funciona assim no Brasil. No entanto, o que está sendo discutido é que o indivíduo sequer foi condenado ainda, se ele tem direito a trabalhar, e mesmo que condenado, se ele não teria o direito de trabalhar. Né? São duas questões aqui que eu gostaria de distinguir muito bem. Uma é a questão legal, ou seja, dentro dos pressupostos jurídicos que existem atualmente, o Bruno sim teria direito do trabalho, ressocialização. Nada melhor para a ressocialização do sujeito do que o trabalho. Aí é a questão jurídica. No entanto, quem acompanha os meus vídeos de longas datas vai saber que a minha opinião é de que existem diversas penas consideradas muito brandas em relação, principalmente, por exemplo, faça a comparação com algumas penas aplicadas nos Estados Unidos, que inclusive tem pena de morte, que eu sou contrário, mas não tem muitas restrições à prisão perpétua. E acredito que elas deveriam ser mais severas e sempre fui crítico do regime de progressão de penas geral, de uma forma geral e restrita. Eu acho que alguns tipos de delitos precisariam ter normas mais duras. A sociedade precisa ser disciplinada, aprender com o comportamento dos outros e aprender o que deve ser evitado. Pelo contrário, nós vemos hoje em dia, por exemplo, a Paula Tomás e o Guilherme de Pádua, que cometeram aquele crime bárbaro contra a Daniela Pérez, e essas pessoas estão vivendo as suas vidas naturalmente. A gente tem que lembrar que eles ceifaram a vida e tiraram a oportunidade da Daniela Pérez viver a sua vida. Então, eu não sei se é razoável você permitir que essas pessoas reconstruam sua vida pagando uma pena ridícula em função do crime que eles cometeram. E aí, esse meu mesmo conceito, percebam, não é um conceito jurídico, é um conceito moral, e aqui eu não estou querendo, nem tenho nenhuma pretensão de estender esse conceito para alguma coisa sociológica ou antropológica, é uma opinião pessoal, e para mim, eu não acho que moralmente esse indivíduo tem o direito de trabalhar na profissão que ele exercia, especialmente porque o futebol é uma profissão que envolve muitas paixões. E eu tinha comentado já algumas semanas no Facebook, porque uma moça tinha dito, esse indivíduo vai voltar com gosto de gás. Eu disse, não, peraí, não é bem assim. Existe no futebol uma coisa que se chama profissionalismo e existe a questão do patrocínio. Então é natural que os patrocinadores, que são a força motriz do futebol, que se recusem a patrocinar esse tipo de indivíduo em qualquer tipo de clube. E eu digo mais, inclusive quando os jogos do Boa Esporte, né, porque existe essa possibilidade dele trabalhar no Boa Esporte, que o Boa Esporte inclusive já sentiu
o peso da questão da responsabilidade social e um patrocinador já rompeu esse patrocínio, eu fico até imaginando como será os direitos de televisão, quem é que vai querer transmitir um jogo, ou seja, na Série B, ou até mesmo se o Boa Esporte for parar na Série A, quem é que vai querer transmitir esse tipo de jogo? Eu acho que vai trazer um prejuízo gigantesco para qualquer tipo de clube, especialmente para o Boa Esporte. Então, por que isso acontece? Porque a sociedade entende que o crime que o Bruno cometeu é extraordinariamente grave. Então, a sociedade repudiou a forma como esse indivíduo procedeu para se livrar de uma pensão alimentícia ou ter seu nome vinculado a uma paternidade de uma criança. E vejam, ele não teve medidas, ou seja, eu não acompanhei o processo todo, não sei em que nível foi feito o exame de psicopatia, mas é incrível a frieza, isso eu sei. A juíza disse que foi de uma frieza incrível todos os procedimentos realizados para que ocorresse um resultado morte da Elisa Samúdio. Então, concluindo as minhas observações a respeito desse fato, eu acho assim que a sociedade precisa repudiar. Esse rapaz que quer trabalhar, tudo bem, vai trabalhar em qualquer coisa que não seja futebol. Eu acho que o futebol, repito, envolve muitas emoções. Envolve algo como magia, como o 7-1 da Alemanha no Brasil. Essa magia fantástica que foi os 6-1 do Barcelona em cima do Paris Saint-Germain. Então, como você conceber que entre nessa magia uma pessoa com uma energia tão negativa, que pode contaminar o ambiente de trabalho, que pode contaminar as relações de qualquer clube? Eu acho que as pessoas precisam ser prudentes e a minha opinião, que eu não pretendo que seja universal, que seja única, que seja a opinião das opiniões, mas é a minha opinião e eu tenho o direito de fazer isso. Não acredito que o Bruno tenha determinados direitos. Pelo menos é a minha forma de ver as coisas. Muito obrigado pela atenção. Se você discorda, bota aí nos comentários. Se você concorda, põe aí nos comentários. E não esqueça de divulgar. No mais, valeu!